Bom dia a todos. Conforme ficou anunciado no domingo passado, nós vamos continuar a desenvolver a palavra de Deus no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, na porção que vai do versículo 13 ao 21. Estamos falando de fé e esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Conforme nós notamos no domingo passado, esperança ocorre nesse texto tanto na forma verbal, no modo imperativo, quanto no substantivo, esperança. Na forma verbal, ele ocorre no versículo 12, versículo 13, dizendo: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse esperai, portanto, é um mandamento, é uma ordem, um imperativo que deve ser obedecido. O verdadeiro crente que recebeu a redenção, a conversão do seu coração, o perdão dos seus pecados, ele agora deve se submeter àquilo que a Bíblia chama de fé, ou seja, a nova relação com Deus pelo poder do Espírito Santo, em obediência a Deus, tendo a presença de Deus no seu coração, o Espírito Santo de Deus para guiá-lo a toda a verdade. Essa nova relação com Deus, nascido de novo, agora como filho de Deus, ela é chamada na Bíblia de fé. É todo o conjunto dessa nova
existência em um novo homem, uma nova criação. Então, o que nos sustenta na comunhão com Deus, esse novo conhecimento de Deus que nós recebemos, e esse Salvador que agora nós temos e que habita em nós, todo esse conjunto de verdades, ele é chamado de fé. E dentro dessa fé domina, então, agora, uma nova qualidade de vida, uma nova expectativa quanto ao futuro, uma nova certeza daquilo que nós somos, de onde viemos e para onde vamos, que é chamada de esperança. Então, toda essa realidade é chamada de fé e esperança. E essa nova realidade, é esse novo homem, essa nova criação que deve dominar a nossa maneira de viver no dia a dia. Não é uma religião. Não é uma religião. É um novo estado. É uma nova vida. É uma nova criação. É uma nova ordem. É um novo significado para a vida, é um novo sentido para a vida. E tudo isso deve ser, então, dominado pela esperança que já nos pertence. Repetindo, a palavra esperança, no uso que a Bíblia faz dela, no sentido da pregação que nós temos feito, não é algo que pode ou não acontecer, como, por exemplo, ganhar na loteria. É algo que já nos pertence, nos foi dado com a conversão dos nossos corações. E essa esperança, ela deve prevalecer, dominar. E é por isso que ela está aqui no imperativo: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E essa revelação, ela é em duas etapas. A primeira etapa na primeira vinda e a segunda etapa na segunda vinda. A esperança, ela cobre toda a etapa, todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda. E com relação a cada um de nós, historicamente, desde o dia da nossa conversão. Não podemos nos esquecer, temos que tomar consciência em todo o tempo de que nós somos novas criaturas. De que temos um compromisso com Deus. Então, isso aqui que eu acabei de dizer é o resumo do que foi dito no domingo passado. Que a esperança é uma nova vida, com uma nova mente, uma nova moralidade e um novo
ser pertencente inteiramente a Deus. Há uma nova esperança e há um novo Pai. Versículo 17 diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É lógico e teológico. Mudança de pai, mudança de vida. Mudança de pai, mudança de caráter. Mudança de moralidade. Após a conversão, o Filho de Deus não pode mais viver segundo as paixões que ele tinha anteriormente. Não pode seguir o mesmo estilo de vida que lhe foi legado pelos seus antepassados. Devemos nos lembrar que o Pai que nós temos agora, ele é juiz moral e ele é santo. A sua natureza é santa. E os seus filhos devem ser santos. É por isso que Deus enviou ao nosso coração o Espírito Santo, que nos dá uma tal relação com Deus que nós naturalmente o chamamos de Pai. E o próprio Espírito no nosso coração testifica conosco que nós somos filhos de Deus. E ele nos leva a nos dirigir a Deus como Pai. Jesus Cristo, para expressar essa realidade, ele usou a palavra Pai no hebraico, que significa paizinho, aquele mesmo tratamento que as crianças dão aos seus pais. E Jesus Cristo disse que se nós não nos tornarmos como crianças perante Deus, nós não vamos herdar o reino de Deus, porque aquele que nasce de Deus, naturalmente o reconhece como pai e o chama como pai, em total dependência. Daí, paizinho. Em total dependência para tudo. E em todo o tempo. É uma relação de amor filial. E é o próprio Deus que fez as coisas assim. E que leva o nosso coração a nos dirigir a Ele assim. Nós não precisamos usar a palavra paizinho nas nossas orações, mas eu já ouvi dos lábios de um homem maduro na sua oração, ele chamando Deus de paizinho. Isso não traz nenhum constrangimento, mas não é necessariamente obrigatório. Ele tinha lá a sua relação com Deus em termos de ternura, de carinho. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já passei pela experiência mais de uma vez,
de usar essa expressão nas minhas orações pessoais. Eu senti vontade, senti impulso. Foi um momento especial de ternura. Mas isso não precisa ser necessariamente usado nas nossas orações públicas. Eu estou dizendo isso para que ninguém se sinta constrangido a se dirigir a Deus como o paizinho. Basta que haja sinceridade na comunhão com Deus. Bom, e agora nós vamos então passar para o segundo ponto dessa nossa mensagem intitulada Fé e Esperança, pois essa fé e esperança, além de ser uma nova vida, é um novo chamado. E esse novo chamado estabelece um novo rumo na vida. É uma nova vocação para viver. Uma pessoa nasce, se desenvolve, cresce, vai tomando consciência da realidade das coisas, vai tomando consciência do seu ser e do ser das outras pessoas, vai tomando consciência de uma relação que ela tem com o mundo, se torna um ser social, assume obrigações, deveres, sabe que tem privilégios e segue a vida, escolhe esposa, esposo, escolhe vocação, escolhe onde morar e etc. Tudo isso de acordo com a sua cabeça. A pessoa que ela se tornou. A pessoa que ela acha que é o seu rumo na vida, o seu significado da vida, com aquilo que ela acha que deve fazer. Mas quando alguém se converte, tudo isso, de certa forma e em certa medida, é abandonado. Porque a pessoa recebe uma nova vida, uma nova direção, uma nova relação com Deus, e isto é um chamado. Esse chamado, ele é obedecido não pela própria vontade da pessoa, mas pelo Espírito Santo que habita nela e que a tornou um filho de Deus. O Espírito Santo, ao regenerar o coração humano, ele faz nascer na pessoa um filho de Deus com consciência de quem é Deus e de que tipo de relação a pessoa agora precisa ter com Deus e, a partir do conhecimento de Deus, a relação que ela agora precisa ter com o mundo. Tudo isso se refere a um chamado. O chamado, ele sempre oferece uma direção e um caminho para essa direção.
O chamado de Deus oferece uma direção para Deus. A Bíblia chama essa direção de para cima, livrando a pessoa da direção que ela estava indo, que a Bíblia chama de para baixo, e oferece um caminho. E a Bíblia chama esse caminho de Jesus Cristo, que quando esteve entre nós disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. E esse caminho é um estilo de vida para cumprir o chamado. O estilo de vida cristão, o estilo de vida de Cristo é para cima, em contraposição ao estilo de vida que a pessoa tinha antes da conversão, que é para baixo. E esse novo chamado, essa nova vida, está aqui dizendo no texto que ela é para a santidade. Versículo 15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A palavra santo ela quer dizer na Bíblia cortado, separado. Ela se refere, no caso de uma divindade, tudo aquilo que é separado para a divindade, para pertencer à divindade, para adorar a divindade, para obedecer à divindade. No nosso caso, na nossa relação com Deus, santo é aquilo que é separado para pertencer a Deus, ser usado para Deus. E a Bíblia diz que cada um de nós é santo. Quando o Espírito Santo nos tornou filhos de Deus, Ele nos santificou, ou seja, nos separou para Deus. Nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, para viver para Deus, para fazer a vontade de Deus, para adorar a Deus. Essa adoração requer obediência. A obediência, segundo Jesus Cristo, é a expressão do amor. Amar a Deus é obedecer a Deus. Fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Geralmente os crentes, quando estão na sua fase de crescimento, de amadurecimento, movidos pelo Espírito Santo, eles querem conhecer a vontade de Deus. E muitos perguntam: qual é a vontade de Deus? Pensando numa coisa específica. O que é a vontade de Deus? Mas não é uma coisa específica.
Fazer a vontade de Deus é viver pela palavra de Deus. É obedecer a Deus. Foi essa resposta que Jesus Cristo disse e deu para os judeus, quando eles perguntaram para Jesus: qual é a vontade de Deus? O que é que nós devemos fazer para agradar a Deus? Perguntaram para Jesus. Qual é a vontade de Deus? É a pergunta existencial por excelência. A resposta de Jesus foi: a vontade de Deus é que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Jesus respondeu: a vontade de Deus é que vocês creiam em mim. Mas aí tem uma questão: o significado da palavra crer. A vontade de Deus é que nós creiamos em Deus e naquele que por ele foi enviado. Crer é viver segundo o mandamento de Deus, segundo a palavra de Deus. Isso é crer, é obedecer a Deus, e isso é amar a Deus. Uma vez que nós escolhemos servir a Deus, uma vez que nós escolhemos seguir a Jesus Cristo, obedecendo ao chamado para a santidade, então a vida no dia a dia, em todos os seus detalhes, deve estar de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que governava a nossa vida antes, que dominava a nossa vida antes, tais como gritarias, dissensões, facções, mentira, furto, roubo, fingimento, dissimulação, calúnia. Todas essas práticas que são dominadas por paixões, irritação, ira, discórdia, gritaria, xingamentos, todas essas coisas precisam acabar. Nós não podemos continuar odiando uns aos outros, tendo invejas, ciúmes, traindo uns aos outros, sendo desonestos, sendo hipócritas. Porque a vida com Deus, ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, é o Espírito da justiça, da misericórdia, do perdão. A Bíblia diz que quando nós vimos para o culto, nós estamos vindo para oferecer um serviço a Deus. Na verdade, a palavra culto no original, ela significa serviço. E a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus para prestar esse serviço a Ele, o nosso coração precisa estar em paz
com os nossos semelhantes. Estar em harmonia. A Bíblia diz assim: quando vieres ao altar para trazer a tua oferta, se ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois vem e faz a tua oferta. Ou seja, você não pode prestar culto a Deus estando inimizado com alguém. Você acabou de ter uma briga em casa e vem para a igreja. Não dá. Deus não vai aceitar o culto. Se você tem alguma pendência com alguém, você está com raiva de alguém, ou sabe que alguém está com raiva de você, a oferta, o culto, ele não vai ser aceito antes de você resolver essa pendência. É isso que a Bíblia diz. Porque o amor de Deus, que agora está no coração, ele deve governar os nossos relacionamentos, sentimentos, vontade, consciência. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos temperamentos diferentes. E esse negócio chamado de temperamento é um problema sério no relacionamento. Algumas pessoas se irritam com muito mais facilidade do que outras. São supersensíveis e a supersensibilidade é pecado. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser pacientes. E mais do que pacientes, longânimos. O crente, o filho de Deus, ele não pode se irritar com qualquer coisa. É inevitável que venha a irritação. É inevitável, porque nós somos ainda pecadores no sentido em que nós cometemos pecados, mesmo como filhos de Deus. Não estamos livres de cometer pecados. A Bíblia reconhece isso. Deus reconhece isso. O apóstolo João disse: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, então pecado não é uma coisa natural, não mais para a vida do crente. Ser dominado pela irritação é pecado. O Espírito Santo que está em nós nos dá o poder de vencer as tentações e os impulsos do temperamento. É o temperamento supersensível, sensível, é que faz a gente explodir. De ira, de raiva, de rancor. E quando
a gente explode, a gente fere as pessoas, às vezes até mesmo fisicamente. Uma vez eu fiquei tão irritado com a Sabrina que eu dei um chute nela. Chutei o pé dela. E aí depois a coisa ficou difícil, porque eu sabia que eu tinha que pedir perdão a ela. E gente, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas para um pai chegar diante de um filho e dizer para ele: eu errei com você, eu pequei contra você, eu fui injusto com você, me perdoa, isso é difícil. Porque a natureza humana não aceita se humilhar, não aceita se rebaixar. E rebaixar aqui é no sentido de que o pai tem autoridade sobre o filho. E aí descer dessa autoridade é duro. Eu tive que orar, eu tive que estar diante de Deus por um tempo para que Ele me humilhasse, me quebrantasse, para chegar para Sabrina e confessar que eu tinha pecado contra ela, dando nela aquele chute, e pedir perdão. Nós temos temperamentos. Temperamento dominado pelo pecado, pela queda, pela velha natureza. Isso nos leva a estarmos sujeitos a termos brigas, desacordos, que nos levam a magoarmos uns aos outros. Todos os dias, alguns de nós passam por ressentimento, mágoa, amargura. Nós nos magoamos uns aos outros, nós causamos ressentimentos uns aos outros, todos os dias. Nós somos pessoas diferentes, e mesmo que nós nos amemos uns aos outros, nós magoamos e ferimos até mesmo aqueles que são mais próximos de nós. Esposos, esposas, filhos, irmãos, pais e etc. Nós não podemos subir para o templo, para a casa de Deus, para prestar culto a Deus, estando magoados, ressentidos, inimizados, brigados com qualquer pessoa que seja. Porque o coração estará fechado para ter comunhão com Deus. Deus não aceita um coração dominado pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento, pela mentira, pelo ciúme, pela inveja. Não aceita. Se você vem para o culto, se você vai
orar a Deus, mesmo que seja dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Seja no templo, seja na sua casa, seja dentro do seu carro, seja em qualquer lugar que você for orar a Deus, primeiro você tem que resolver o problema com o outro. Ah, tá, pastor, mas eu estou brigado com alguém. Mas não foi culpa minha. A pessoa ficou ressentida comigo à toa. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Pode ser. Mas o que é que a Bíblia ensina nesse caso? Estamos encerrando por hoje. O que é que a Bíblia ensina nesse caso? É aquele que é mais espiritual, aquele que tem maturidade, deve buscar a reconciliação. Porque aquele que tem menos maturidade, que é menos espiritual, ele não vai fazer isso. Por causa da pequenez da fé que ele tem. O que tem a fé mais forte é que deve buscar a reconciliação, mesmo que não seja o culpado. Eu aprendi isso a duras penas dentro de casa. E é dentro de casa que nós temos os maiores problemas. As maiores questões relacionadas com o temperamento. Porque a gente está convivendo o tempo todo, e aí estamos sujeitos a ter problemas de relacionamento. Então, aquele que tem mais maturidade espiritual, maior intimidade com Deus, esse é que precisa buscar a reconciliação, mesmo que não seja o culpado. E numa briga entre marido e mulher, o chefe, o cabeça da mulher é o marido. Se há problema entre marido e mulher, ressentimento, mágoa, amargura, ódio, o que for, por causa de uma desavença, de uma briga, eu sei que ninguém gosta de dar o braço a torcer, ninguém gosta de reconhecer que foi o errado. Mas entre marido e mulher, é o marido, mesmo que ele seja inocente, como chefe e cabeça da mulher, é ele que tem que buscar a reconciliação. É o que a Bíblia ensina. Nós vamos interromper por hoje, vamos continuar no próximo domingo, se Deus quiser, porque nós temos que nos dividir para o estudo da Palavra de Deus em classes. Nós vamos cantar nesta hora e depois orar e impetrar a bênção.